Irmãos, vamos começar então a nossa aula. Hoje nós estamos na quinta parte desse estudo. Nós vamos falar sobre o toque das trombetas, né? Já tratamos aqui os selos e agora vamos tratar as trombetas. A nossa introdução diz assim: todos os selos foram abertos e agora se desencadeia o tocar das trombetas. Os toques das trombetas vão apontar para o furor da ira de Deus. Toda a humanidade está debaixo desse furor. Até mesmo a natureza não será poupada. Então, nessas quatro primeiras trombetas, a natureza vai ser o alvo da ira de Deus, né? A trombeta, à luz da Bíblia, é aquilo que era costume em tempos de guerra, ou instrumento que era costume em tempos de guerra ou de anunciação governamental. Servia para chamar o povo e avisá-lo sobre o que estava por acontecer. Assim o Senhor vai usar desse mecanismo para decretar seu juízo sobre a terra. Então, tanto no Antigo Testamento, a trombeta ela tinha esse papel. Os governantes, os maiorais, ou então o se reunir no ambiente, ou então a convocação para partir para uma guerra, eles tocavam trombetas. E o povo então se reunia para ouvir um juízo, para ouvir um decreto, para ouvir uma ordem, para tomar uma mensagem do que seria ali anunciado. Então Deus ele vai usar desse mecanismo, trombeta, para anunciar aos que ainda estão na terra, né? Claro que a igreja não está aqui, né? A igreja está no céu, mas para os que ficaram, aquilo que há de sobrevir nessas primeiras quatro trombetas vai sobrevir sobre a natureza que está na terra. Então nós temos aqui a primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7. Quem pode ler para nós? E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimado na sua terça parte, queimou-se a terra, a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então nós temos aqui, nesse primeiro tocar da trombeta, nós vamos ter este anjo tocando a trombeta, e esse toque trazia uma anunciação. Na verdade, esse anúncio aqui não era palavras, mas aquilo que Deus estava a realizar sobre a terra. Então, quando ele tocou a primeira trombeta, houve o que? Saraiva e fogo misturado com sangue, e isso do céu para a terra, né? Para colidir com a terra. Nessa primeira trombeta está em foco o que? A terra, não os homens da terra, mas a natureza, a vida ecológica sobre a terra. As consequências serão imensuráveis, visto que o texto de Apocalipse nos declara que terça parte ecológica da terra será queimada. Então o texto está dizendo que lá, que foram lançados sobre a terra e foi queimada na sua terça parte. Então terça parte do planeta Terra, da ecologia do planeta Terra, será queimado, né? Com essa saraiva, com esse fogo misturado com sangue que virá sobre a terra. Deus lança do céu saraiva. O que é saraiva? São partículas de gelo, como se fosse chuva de pedra, granizo. Isso é saraiva. O tamanho, a Bíblia não diz qual o tamanho, mas dá a entender pelo texto que será de um tamanho proporcional que possa causar
destruição. Então hoje aí tem chuvas, hoje nos nossos dias já tem chuva de granizo, né? E faz barulho, dependendo do tamanho da pedra, pode quebrar um vidro de um carro, amassar a lataria de um carro, se o carro estiver do lado de fora da casa, quebrar telhados, chuvas de pedra, hoje já tem. Nesse dia virá também chuvas de pedra, saraiva, mas essa chuva de pedra vai vir misturada com fogo, e também terá sangue, ou apontando-se para a cor do sangue, que é vermelho, e causará destruição em terça parte da ecologia da terra. Então nós estamos falando de algo que não é uma pedrinha, nós não estamos falando de algo que é igual a gente está acostumado nas nossas chuvas rotineiras. O texto nos leva a pensar em pedras espessas, grandes, para que venha poder causar destruição sobre terça parte da terra, né? Será destruída. Então nós temos aqui, essa saraiva é acompanhada com fogo, de modo misturado, são lançados sobre a terra. Esse fogo, alguns teólogos, alguns estudiosos vão concluir o quê? Que este fogo pode ser erupções vulcânicas que ocorrerão nesse tempo. Pode ser. Ah, mas pastor, mas está dizendo que vem do céu. Mas se a gente vê uma erupção, a erupção vulcânica, ela joga o fogo para o alto e essa depois vem sobre a terra. Pode ser, porque o Apocalipse, ele não se resume em si próprio. Ele nos dá um apontamento, isso nos leva a imaginar. Então pode ser que este fogo que Deus usará nesse dia, misturado com essa saraiva, que são chuvas de granizo, de pedra, pode ser vulcões que nesse período vai entrar em erupções. Há muitos vulcões hoje no mundo, há muitos, e alguns eles usam dizendo que estão dormindo, né? E tem uns de vez em quando que dá uns tremor lá, despertou o vulcão tal, e é alarmante, né? Ver as cenas. Teve um mesmo aí que demorou dias, né, para passar aquela massa cinzenta, e à noite passava aquele corredor, né, vermelho com sangue. Então será chuva de saraiva, pedras, granizo. Isso faz sentido, né? Faz sentido. Ribeirão Preto, que é construído na boca do vulcão. Olha aí, ó. Só acordando. E pode ver, até com o calor aquilo ali é quente. Forno. Imagina. Então, pedras virão do alto. Possivelmente vulcões vão entrar em erupções nesse tempo. E aquela lava vermelha do vulcão vai escorrer sobre a terra. E aí nós temos aqui um detalhe interessante, que o texto vai dizer o quê? Terça parte da terra queimada. Terça parte das árvores também serão queimadas. Mas olha como o texto termina: e toda a erva verde foi queimada. Então, terça parte das árvores queimadas. A terra, terça parte da terra queimada. Mas a erva verde, toda ela queimada. Toda ela. Então, o verde no solo, mediante ao texto que está aqui, não existirá mais nesse tempo. O verde no solo, porque a Bíblia diz que a terra terça parte queimada, as árvores terça parte queimada, mas toda a erva verde será queimada. Aí não é uma terça parte, é toda. Toda a terra. Dando a se entender que isso que virá, essa primeira trombeta que foi anunciada, vai abalar ou vai atingir toda a terra. Toda a terra. Mas nesse atingir toda a terra, terça parte das árvores queimam-se, se destrói, se acaba. Terça parte da terra se acaba. Mas o verde todo do chão se termina. Misericórdia, imagina essa terra queimando.
E aí nós temos o quê? Nós temos a primeira trombeta que o anjo vai anunciar, né? Então nós vamos aqui para a segunda trombeta. Apocalipse, capítulo 8, do verso 8 ao verso 9. Pode ler para nós, Jamila? E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naves. Então nós temos aqui, no segundo toque da trombeta, após a terra ser atingida pela primeira trombeta, agora chegou a vez do que? Do mar sofrer o seu dano. Então Deus atingiu a terra com a sua ira na primeira trombeta. Deus agora vai atingir o mar com a segunda trombeta. O texto de Apocalipse nos diz, de forma comparativa, que uma coisa, como um grande monte, foi lançado no mar. Então a Bíblia não diz que há um grande monte. O texto está dizendo, uma coisa, como um grande monte, foi lançada no mar, né, ardendo em fogo, dando-se a entender, porque a Bíblia diz uma coisa como um grande monte. Isso pode nos levar a que compreensão? Entendemos que pode ser um asteroide ou um meteoro. Quantos meteoros já não passaram próximo da Terra? Quantos? Teve uns que até colidiu com a Terra, graças a Deus, em lugares distantes, e não causou dano algum. Mas a ciência vai dizer que há muitos meteoros aí no espaço, a não sei quantos milhões de quilômetros por hora, passando no espaço. E entende-se, porque o texto vai dizer, um grande monte ardendo em fogo, vai vir do céu, né? Será lançado sobre o mar, e nesse impacto que vai acontecer ali, esse meteoro, esse asteroide, que virá sobre a terra ardendo em fogo, o seu choque contra o mar, vai fazer com que terça parte do mar se torne sangue. Em consequência disso, terça parte das criaturas marinhas morrerão. O abalo sobre o mar será espantoso. E aqui o texto diz que terça parte das naus é navios, terça parte dos navios afundarão. Certamente o abalo dessa natureza provocará uma mudança climática na terra, podendo ocorrer tempestades terríveis, ondas gigantescas ou tsunamis, arruinando terça parte de tudo que está sobre o mar. Então Deus, na primeira trombeta, ele vai atingir a terra. Na segunda trombeta, o seu foco vai ser atingir o mar. E como nos diz o texto aqui, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E agora terça parte do mar se tornou suas águas em sangue, ou em chamas. Vamos dar um exemplo aqui daquilo, por que nós não podemos dizer, Deus vai transformar a água em sangue. Ou pode ser uma alusão à cor do sangue, vermelho. Um exemplo, João diz assim, eu ouvi a sua voz como voz de muitas águas. Por que João diz isso? João, ele está numa ilha chamada, lá em Patmos, a ilha de Patmos. É uma ilha de prisioneiros. Tem muita coisa lá, mas tem um som diferenciado, que é a água batendo na rocha. E aí o Senhor vai falar com João. Aí João quer distinguir essa voz.
E ele diz, poxa, o soldado fala assim, o fulano fala daquele jeito, mas tem um som aqui que é diferente de tudo. É o som de muitas águas. Aí ele fala, a voz de Deus é diferente de tudo. Ouvi uma voz, como uma voz de um som de muitas águas. Então o que é isso? É que a voz de Deus é como muitas águas? Não. É uma tipologia, é uma metáfora. Não é que a voz de Deus seja como um som de muitas águas. Não, não é isso. Mas ele está usando uma metáfora, ele está usando um comparativo daquilo que é a voz de Deus naquele ambiente. Então pode ser que, embora Deus tenha poder também de transformar água em sangue, porque ele faz isso lá nas pragas do Egito, transforma água em sangue. Mas pode ser pela essa coisa como um monte incandescente de fogo, né? Como diz o texto, né? Um monte ardendo em fogo caia sobre o mar e terça parte do mar vira sangue, ou então, né, esse sangue pode se deduzir ao fogo, a cor vermelha, imagina uma coisa como um monte, vai saber o tamanho disso, né? Que vai se colidir com o mar. E terça parte das águas do mar se tornará assim, como sangue. Aí se entende que para ele contaminar com uma terça parte deve ser muito grande, né? Muito grande, Muito grande. muito grande. Ao ponto dos navios, terça parte dos navios vão se virar, vão se tombar, vão afundar, vão naufragar. Se tiver naquela região ali, Por causa do impacto que vai acontecer, as ondas que vão surgir, o possível tsunami que vai abalar, e vai haver destruição sobre tudo que há, ou terça parte daquilo que há sobre o mar. Os navios estão aonde? Sobre o mar. E tudo isso acontece no intermédio da grande tribulação? Da grande tribulação. Aqui nós estamos ainda nos 3 anos e meio finais, né? E é Deus mexendo em tudo, né? Pastor, só uma pergunta aí, essa revelação, esse sinal já é no final em Apocalipse, né? Já, né? Apocalipse, a igreja não está aqui no final dos 3 anos e meio, ali já na última parte dos 7 anos, né? Nos 3 anos e meio finais, é ali. quando está acabando a tribulação. Sempre a gente, quando era jovem, mais ou menos 10 para 12 anos, meu avô falava, ó, no final aí dos tempos, está tudo ali em Apocalipse, no final do católico, surgiu uma Bíblia que... e está revelado aqui. Vocês vão ver muita coisa aí. Então Deus... É um sinal, né? A igreja não vai estar mais, mas para nós, fica aqui a revelação, porque o Apocalipse é o livro das revelações. Fica aqui a revelação, né? A não ser que tem alguém aqui que quer ver. Quer participar, olho no mundo. O negócio vai ser feio. Então nós temos aqui, irmãos, Deus tocando na terra. Nós temos agora Deus tocando no mar. Terça parte das criaturas marinhas vão morrer no impacto dessa coisa como um monte, né, ardendo em fogo, que vai chocar-se com o mar. E terça parte, né, da vida marinha, peixes, tubarões, baleias, tudo que é vida marinha vai agora ficar boiando sobre as águas, né? Boiando sobre as águas agora, visto que Deus está derramando a sua ira, né? A terceira trombeta, Apocalipse capítulo 5, do 10 ao 11. Quem pode ler para nós? Vamos ver, pastor. Fica à vontade. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ordenando como uma tocha, e caiu sobre a terra, a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome de estrela era Obsinto, e a terça parte das águas tornou-se em Obsinto.
e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargos. Então nós temos aqui a terceira trombeta. Observa, a primeira Deus toca a terra, a segunda Deus toca o mar, mas agora Deus está tocando rios e fontes de águas, nascentes de água. Temos aqui a terra e o mar que já sofreram a ira de Deus no tocar das duas trombetas. Agora a terceira trombeta de Deus vai tocar rios e as fontes de águas. Observe que o Senhor está derramando sua ira sobre a natureza, mas a ira de Deus, ela nunca foi contra a natureza que ele fez. Então, se a gente observar, olha o que eu coloquei aqui na apostila: o Senhor está derramando sua ira sobre a natureza, mas em compensação a isso, o que está acontecendo? O homem está perdendo os seus recursos de sobrevivência. O verde já não tem, terça parte das árvores já não tem, e terça parte da terra não tem. O mar foi abalado, terça parte da vida marinha já não tem. Os navios que poderiam estar transladando coisas já não tem terça parte, viraram tudo no mar. As águas estão em chamas agora, ou em fogo, em sangue, né? E agora Deus vai tocar onde? Deus vai tocar agora nos rios. O que é rio? Água potável. Deus vai tocar onde agora? Nas nascentes de água, nas fontes de água. Então, se alguém, Deus está tocando a natureza, o homem está poupado. Não, Deus está exterminando, Deus está limitando aquilo que é da sobrevivência do homem. Porque o foco final de Deus, a ira de Deus especificamente, é sobre o homem em si. E não sobre pássaros, não sobre peixes, não sobre mares, rios, fontes de água, terra, árvores, não. É o homem. Então Deus está fazendo o quê? Deus está fazendo com que o homem venha perder os seus recursos de sobrevivência. A ira de Deus nunca foi sobre a natureza ou animais, mas sim para o homem que não recebeu o seu amado Filho Jesus como seu Salvador. Então é aí onde está o foco da ira de Deus. Nas 3 primeiras trombetas, ou melhor, nas 4 primeiras trombetas, o Senhor está tocando os firmamentos que há no mundo, na criação ou da criação. Mas o foco final é o homem sendo atingido, porque foi o homem que não recebeu o seu Filho. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio nos livrar da ira vindoura. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos livres da ira vindoura. Que ira vindoura é essa? É esse período aqui. A ira que está por vir, e nós estamos aqui, nas trombetas, onde a ira é de Deus. Então nós somos poupados. Agora, aos que não receberam Jesus, estão debaixo dessa ira de Deus. Então Deus aqui, ele está limitando, fazendo o homem perder dia após dia os seus recursos de sobrevivência sobre a terra. O texto em Apocalipse fala que o nome da estrela é Absinto. A palavra estrela aqui no Apocalipse diz respeito a meteoro, a um planeta. É o mesmo significado no grego, a palavra estrela, meteoro ou planeta. É como se, ou melhor, como não, será do céu lançado sobre rios e fontes de água essa estrela, esse meteoro, como diz aqui, esse planeta. Já o nome absinto, talvez fazendo alusão à erva absinto, uma erva conhecida por ter o mais forte amargo de todas as ervas. Então, essa erva absinto, esse nome absinto, é alusivo a uma erva de um teor amargo muito intenso, mas muito intenso mesmo, aonde os homens, por ingerir,
no seu exato momento, tinha náuseas, e se o excesso disso fosse, levaria até a morte, de tão amargosa que era essa erva por nome absinto. Então Deus está falando o que? Através dessa terceira trombeta, do céu vai cair uma estrela, o seu nome é absinto, ela é amarga, e o texto vai dizer que as águas das fontes e dos rios, terça parte, se tornaram o quê? Amargas. Contaminado, né? Contaminada. Terça parte ficará contaminada. A água é o elemento fundamental para a sobrevivência humana. Homens desse tempo, onde o fogo é descrito nas duas primeiras trombetas que tocaram, certamente buscarão por água. O solo vai ser atingido pelo fogo, as árvores vão ser atingidas pelo fogo, a relva verde toda será atingida pelo fogo, o mar será atingido pelo fogo. Então tudo tem fogo nas duas primeiras trombetas. Isso vai causar o quê? Uma intensidade de calor sobre a terra. E o que nós temos quando tem o calor? A busca de água. A busca de água. Eu me lembro que eu morava no sítio e tinha uma fontezinha de água. E muita gente dizia, cuidado, aí tem cobra, não sei o que, nesse cano aí fica uma cobra. Tinha um cano enferrujado e a água passava por dentro daquele cano. Mas a sede era tão grande que a gente não estava nem aí para o ferrugem do cano, para a sujeira do cano. Aquela água cristalina descia e a gente metia a mão ali debaixo e tomava aquela água olhando para dentro do cano para ver se não vinha bicho e saciava a sede. Mas o que nos levava a correr o risco? A sede, o calor muito grande. Terra com fogo, relva com fogo, árvores com fogo, mar com fogo. Imagina o calor que a terra não vai estar nesses dias. E o homem vai buscar água. Mas Deus agora lança uma estrela absinto sobre as águas, sobre as fontes das águas, deixando-as amar. E a gente percebe que esse fogo é diferente, né, do fogo normal de hoje. Porque hoje você taca fogo num pasto para reformar o pasto. Ele queima daí 15, 20 dias, está verdinho. Mas a história que o pastor está contando, não. O que queimou, não tem mais vida. Não volta mais. Então o Deus que criou é o Deus que vai destruir a sua criação. Só Ele tem poder para isso. Foi Ele que criou tudo. E é Ele que vai agora, em partes, terça parte, começar a destruir tudo quanto Ele criou. Às vezes a gente escuta esse assunto e cai numa recordação. Tinha uma tia que rezava muitos terços. Era a mãe da Maria Vitória. Ela rezava de terços. E ela falava nesse assunto que eu estou falando. Só que essa estrela lá, ela falava estrela matutina. Rogai por nós. Tem piedade. Não vou pegar. Veja bem, o padre sabe disso. Ficava discutindo, por que estrela matutina? Ele nunca entendia. Meu primo Reinaldo dormia e acordava na estrela matutina. Rogai por nós. a estrela matutina salvar agora. Exatamente. A estrela na cabeça. Ela já falava um apocalipse naquela época. Porque ela entendia de uma outra forma. Então a água é o elemento fundamental para a sobrevivência de um homem. A comida pode faltar, uma proteína pode faltar, mas a água, né, esse elemento não pode faltar, faz parte da sobrevivência humana, né? Homens desse tempo, onde o fogo é descrito nas duas primeiras trombetas que tocaram, certamente buscarão por águas. E a Bíblia diz que muitos morrerão, porque as águas estão ou estavam, se tornaram amargas. Essa estrela absinto, que deixará a terça parte das fontes amargas, na verdade ficará essas fontes envenenadas. Porque o sentido da palavra amarga aqui é envenenada. Então as águas se tornarão venenosas. E o homem na intensidade do calor. E essa água aqui não vai estar no mercado.
essa água aqui, porque no mercado você vai ter que ter a marca da besta. Essa água aqui vai estar na natureza, vai estar aí fora, aonde os homens estão correndo, se escondendo, onde os homens estão se afugentando, e a sede está tomando, e homens, muitos homens, diz a Bíblia, vão encher suas mãos de água, vão levar a boca, não vai ter cheiro, mas quando tomar, vai sentir o veneno e morrerão ali mesmo, cairão mortos ali mesmo. E água do sal, né, pastor? Todo mundo vai na praia, mas ninguém quer beber água Ninguém, na praia. não. É salgado. Observe, olha que texto lindo, gente. Lindo para nós que vamos para o céu, né? Então, quem pode ler? Jeremias 9, verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Essa é na nossa versão que nós costumamos usar aqui, que é a Almeida Revista Corrigida. Na tradução Almeida Revista Atualizada, olha o que o texto diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com um absinto, que é essa osma que está ali, e lhe darei a beber água venenosa. Então Deus usou isso lá através do profeta Jeremias, devido ao erro, à desobediência, ao pecado, e Deus falou: fique tranquilo. Agora, olha, vamos trazer isso, vamos espiritualizar. O que Deus deu para o povo? Maná e água potável. A rocha os acompanhava, e da rocha saía água, e o povo saciava a sede. O povo pecou, o povo desprezou, o povo não quis Deus, o povo rejeitou ao Senhor Deus. Aí Deus está dizendo: rejeitaram o maná, rejeitaram a fonte de água, a rocha, que é Cristo. Paulo diz: então eu vou vos dar para se alimentar absinto, erva amarga e água venenosa, se cumprindo o que está na consequência de Apocalipse, na terceira trombeta que está para se tocar. A quarta trombeta vai dizer assim, Apocalipse 8, verso 12: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Então Deus, na primeira trombeta, toca na terra, na segunda trombeta Deus vai tocar no mar, na terceira trombeta Deus toca nas fontes e nos rios, águas potáveis, e agora Deus vai tocar no sol, na lua e nas estrelas. É Deus mexendo no firmamento, é Deus mexendo naquilo que Deus fez para que o homem pudesse viver, para que o homem pudesse se locomover, ir e vir. Então Deus está mexendo em todo esse cenário agora, para que o homem possa se despertar ainda aqui, e mesmo se custar a sua vida, dizer não para a marca da besta, e aceitá-lo, mesmo que isso venha custar a sua própria vida, o seu próprio sangue, mas aceitá-lo como Salvador. E Deus está trazendo essas verdades sobre o mundo. As três primeiras trombetas atingiram terra, mar e rios e suas nascentes. Agora o Senhor atingirá o firmamento e derramará sua ira sobre o sol, a lua e as estrelas. A Bíblia não menciona o que tocará nesses corpos celestes, mas pela mesma forma que os firmamentos foram criados, isso é, pela sua palavra, assim também pela sua palavra, terça parte se desfarão, se desfarão. Então, terça parte se desfarão.
Então Deus vai usar, o que se entende, né, no texto de 8:12 aqui, é que Deus, no toque do quarto anjo que vai tocar a trombeta, automaticamente é ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, e terça parte deles vão se escurecer, e terça parte do dia já não há de brilhar mais. A terra experimentará um cenário de trevas, que não será momentâneo, mas sim permanente e progressiva. As horas que a terra desfruta de densa, eu repeti aqui a palavra, a hora que a terra desfruta de densa claridade, perderá terça parte da mesma, e a noite não terá nunca mais a sua mesma claridade. Homens estão vendo a grande ira do Deus Altíssimo. Então, se nosso dia de claridade vai das 6 às 6 da tarde, em resumo, né, terça parte do dia vai deixar de clarear. Se a noite tem ainda o brilho do reflexo do sol que joga-se na lua e as estrelas, terça parte não vai mais ter esse brilho todo, mostrando que sobre a terra vai haver um momento, não, como já disse aqui na lição, não é um momento, só um momento, não é coisa momentânea, é algo permanente. Uma vez destruído, não vai ser restaurado, está destruído. Então, o que vai estar sobre o mundo? Uma intensidade de trevas. O dia vai se acabar mais cedo. A noite vai parecer ser mais longa. E esse cenário de trevas, como vai dizer o texto aqui, porque a terça parte do dia não brilhará, e semelhantemente a sua noite, e terça parte deles se escurecerão. Quando nós olhamos para essa questão de escurecer, de trevas, aponta-nos o quê? Para um cenário de pecados. Como a gente define, ou como é alusiva a um pecado? Aquilo que é trevas. O que Jesus vai dizer? Os homens estavam assentados à beira das trevas da morte, mas eu vim sendo luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é amar as trevas? O pecado. Então Deus agora, nessa quarta trombeta, Deus está mostrando para a humanidade que essa humanidade é pecaminosa, é pecadora. E agora toda a esfera solar, todos os corpos celestes, com a perca do brilho do sol, terça parte do sol, está experimentando, está vendo que a ira de Deus, né, como está aqui, os homens estão vendo a grande ira do Altíssimo. E esse cenário de escuridão, ou de terça parte escurecida, o dia não será mais tão claro, a noite não será mais tão clara como é, isso vai ser sobre toda a terra, não vai ser um ponto maior, outro ponto menor, sobre toda a terra vai sofrer esse dano. Pastor, essas trombetas aqui, ela vai ser tocada tudo num tempo, ou cada uma tem um tempo vai ser tocada? Então, elas estão todas nos 3 anos e meio finais, né? Elas estão todas nos 3 anos e meio finais, onde começa de fato a grande tribulação, e elas são progressivas. Toca-se a primeira trombeta, acontece a terra sendo ferida. Após isso, toca-se a segunda trombeta, o mar sendo ferido. Depois toca-se a terceira trombeta, rios e águas, nascentes de águas, sendo tocado agora pela ira de Deus. Aí vem a quarta trombeta,
os firmamentos, né, os corpos celestes sendo tocados pela ira de Deus. Após essa quarta trombeta tocar, vai haver uma pausa entre a quarta trombeta e a quinta trombeta. Vai haver uma pausa. Por que vai haver essa pausa? Nós temos que ler o texto. Vai estar em Apocalipse, capítulo 8, e o verso de número 13, que diz assim: e olhei, e ouvi um anjo, e olhei, e ouvi, é isso mesmo, e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Eu até coloquei aqui, porque eu falei isso em alguma apostila atrás. Como já falamos em assuntos anteriores, se as coisas já pareciam difíceis, ficarão mais difíceis ainda. Então nós temos um homem na terra. Nós temos a terra desfrutando da ira, terça parte. Nós temos terça parte do mar desfrutando da ira. Nós temos terça parte de rios e fontes de águas desfrutando da ira. Nós temos terça parte do sol, da lua, das estrelas desfrutando da ira. Tá bom, Deus, já vi que o Senhor é irado. Aí surge um anjo gritando: ai, ai, ai. Por quê? Porque ai dos habitantes que estão, por causa das 3 trombetas que ainda hão, das outras trombetas que ainda hão de tocar. Já aí já acabou com a indústria, já acabou com tudo. Não, já está o negócio. Tem mais 3. Na verdade, 2 que vai chocar, e a terceira é a transição para o derramar da taça, que aí que é a ira mesmo de Deus está nas taças. Tem que lutar para subir na também. Agora, a palavra de Deus, gente, ela é maravilhosa. Se eu pudesse estudar essa palavra há 24 horas, porque a palavra de Deus ela é muito linda. Um anjo vai voar pelo meio do céu para anunciar as 3 últimas trombetas, para que as 3 últimas trombetas trarão sobre os homens coisas ainda piores da ira de Deus. Os primeiros manuscritos da tradução do latim utilizam aqui nesse texto a palavra águia em vez de anjo. Olha só. Lá nas primeiras traduções dos pergaminhos no latim, a palavra aqui não era anjo, era águia, em vez de anjo. Já a palavra anjo no grego traz o significado de abutre. Olha só, o abutre, ela é uma ave que possui hábitos necrófalos. Aquilo que come o que está morto, que se alimenta do que está morto. Qual é o cenário da terra? De morte, ira de Deus. Muitos homens morreram porque tomaram água, mas já uns quantos outros morreram aí por N situações. A carnificina que vai estar sobre a terra, corpos mutilados, corpos jogados nas estradas, nas ruas, em calçadas, em quintais de casa. Não vai ter funerária para isso daqui. Não vai ter cemitério para isso daqui. Não vai ter. Uma pandemia já quase congestionou o cemitério, já foi um tal de tirar osso para pôr o corpo que já deu um trabalheiro danado. Imagina aqui, tinha cidade que tinha que fazer cova rasa, porque não dava tempo. Não é aquele negócio lá, foi em Rondônia ou foi em Mato Grosso? O prefeito de Rondônia
toalha e jogando tudo junto. Não tinha mais Não lugar. tinha. Agora imagina isso daqui. Misericórdia, não vai ter ninguém para pegar dentro. Não vai ter. As pessoas vão estar caídas ao chão. As doenças, as epidemias, o pavor. Então, o texto no grego, em vez de usar a palavra anjo aqui traduzido, essa palavra anjo aqui traduzida no grego, mas aqui em Apocalipse, não é em toda a Bíblia não. Essa palavra anjo aqui de Apocalipse, traduzida no grego, ela tem significado de abutre. E abutre é uma ave necrófaga, que se alimenta daquilo que está morto. Então vamos imaginar, né, essa cena. Se as 4 primeiras trombetas apontam para a ira de Deus para a terra, o mar, rios, nascente sol, lua e estrelas, as últimas trombetas apontam para o homem, e a 7ª para o desencadear do derramar das 7 taças. O voar desse abutre anuncia: ai, ai, ai. É como se o mesmo voando sobre aquilo que está morto para se alimentar. É como se imagina um urubu, um abutre que fica rodando sobre um cenário, porque ele sabe que naquele cenário tem o quê? Morte. Esse anjo, ele grita esse ai 3 vezes, porque ainda restam 3 trombetas, mostrando que a morte virá. Hoje nós não vamos entrar nessas 3 últimas trombetas, o tempo não vai dar, mas é nessas últimas trombetas que buscarão a morte e não a encontrarão. É nessas últimas trombetas. A moeda já vai na cabeça? Vamos estudar isso semana que vem. E é nesse cenário. Então é por isso que aqui essa palavra anjo tem o significado de abutre, um pássaro gritando sobre a terra, aos moradores da terra: ai, ai, ai aos que habitam sobre a terra, porque ainda virão 3 trombetas, mostrando que essas 4 trombetas primeiras mexeu com o homem, causou danos terríveis aos homens. Os homens que estarão nos navios, 1/3 parte dos navios vão naufragar, morrerão. Há homens que estarão, se as árvores queimarão, se terra queimará e toda a relva queimará, a possibilidade de homens morrerem também pelo fogo acontecerá. Também morrerão pelo fogo. O irmão Genésio trabalhava com um negócio de pôr fogo na cana aí na época que tinha as queimadas. Eu também trabalhei na usina. E o irmão Genésio conta um relato de 1 minuto de bobeira. Não foi 1 minuto de bobeira, colocaram o fogo, mas o vento mudou. E diz ele que se não fosse uma árvore que tivesse ali, para eles subirem na árvore, eles tinham morrido no fogo. Pastor, ali na fazenda São Luís, morreu um amigo nosso, faz muitos anos. Sacou fogo na cana, o vento virou, ele morreu queimado. Morreu queimado. Ali na fazenda São Luís. Agora, nós estamos falando de um fogo comum. Imagina um fogo meu de Porque vamos lá, quando Nabucodonosor se irou com os 3 jovens, o que ele disse? Aumente o fogo 7 vezes mais. E a gente está falando de fogo de homem, aumentar o fogo 7 vezes mais. Agora, imagina esse fogo da ira de Deus, a intensidade, o calor que não será isso. Então, se o homem consegue aumentar um fogo em 7 vezes mais, imagina o que Deus não vai fazer ao ponto das raízes das relvas morrerem para sempre. A terra nunca mais brotará nada nesse período aqui. Se não morrer no fogo, vai morrer de fome e de sede. Porque não vai ter o que comer.
Pastor, eu vou falar que no fim do tempo não ia ter uma terra em cima, que a gente está falando, essas plantas aí. Isso aí ia comer o que estava no fundo da terra, essas coisas que estavam no fundo da terra, batata, coisa arada no lugar. Será que é verdade isso? E agora? A relva não vai existir. Dá-se a entender que tudo será queimado. Não vai existir A terra vai queimar, irmão. Então, A terra não vai brotar, não queimar. Não brota mais nada. Vai ficar, a terra vai ficar. É Deus derramando, é o que eu disse. Deus está tocando a natureza, mas os recursos de sobrevivência do homem estão sendo eliminados. Está se acabando. Né? o cara que ele deixou desde o começo da Bíblia até o final, né? Deixou tudo certinho. Deixou tudo certo. Aí vem esse abutre agora. Era criança, certo? Era criança, certo? Luiz, tem que se preparar para chegar lá. Possivelmente. Porque os 3 anos e meio de falsa paz serão, entre aspas, será uma bênção. Entre aspas. Será uma tranquilidade. A Bíblia diz assim: quando ouvires a paz na terra, se atentai, porque o fim está próximo. Aqui agora não há paz, porque agora é rumores de guerra. Aquele tempo será, tem paz na terra. A igreja não está aqui, o anticristo nos 3 anos e meio primeiro, está tudo tranquilo, e o povo vai dizer, há paz na terra. A destruição está vindo, que é os 3 anos e meio finais, onde a ira de Deus se desencadeia de forma progressiva. Eles vão ficar tudo felizes enquanto disser assim, tem paz na Tá vendo? Então, essa questão dessa alusão de anjo para águia no latim, de anjo para abutre no grego, tem tudo a ver com o texto. Porque aonde eles voam é porque tem morte. E aonde está agora para tocar a 5ª trombeta sobre a terra, o cenário é de morte, ao ponto que desejarão, mas não a encontrarão. Então quer dizer, o sentimento de morte vai ser tão grande dentro da vida da pessoa, o desejo de morrer, o querer morrer será uma coisa tão intensa, mas não a encontrarão. Aí semana que vem nós vamos falar sobre o que é isso, de que modo ocorrerá isso. Então nós temos esse intervalo entre a 4ª trombeta e a 5ª, 6ª e 7ª trombeta, que é esse abutre voando sobre a terra. E agora, o grito dele de ai, a voz dele falando ai, não é sobre a terra, mas sobre os que habitam na terra. Será que nesse tempo ainda haverá alguém que vai se converter a Cristo? Pode ser que sim, porque vai estar um monte de gente correndo para tudo quanto é lado, morrendo, aceitando a marca da besta. Aqueles que ouviram falar de Jesus, nós saímos daqui, aí o povo vai ficar muito já morrer nessas coisas, mas depois a morte vai ser presa. Aí o que ouviu falar, às vezes, meus avós. Se a pessoa desejar a salvação, haverá, pelo próprio sangue. Pastor, a saída de Deus. Mas não vai ser mamãozinho, não, porque quando essa estrela cair, as águas do estudo, ela vai contaminar todas as fontes. Isso aí. Mas o anticristo fará ação para os seus seguidores, viver bonando. Sim. Por isso que eu perguntei, haverá criança naquela época? Eu acho que imagina você com um netinho, por exemplo. Já pensou? Com fome, com sede. Já pensou? Não vai ser fácil. Quer ver, gente? Olha o texto aqui para nos mostrar, que nos mostra o que será esse momento dessa grande tribulação. Deixa eu achar aqui esse texto. Quer ver? Tem que fazer aquela mesma pergunta de sábado lá na igreja, né?
você vai morar no céu? Você vai? É. Você tem certeza que você vai ver? Responde para você. É bem assim. Deixa eu ver se eu. Tá vendo? Deixa eu achar. Gente, eu para texto, meu Deus do céu. Quem tem um celular com internet aí? O meu está carregando. Para eu poder fazer uma pesquisa aqui, porque eu para texto. Mas esse texto aqui, ele é muito bem claro. Aqui, ó. Presta aqui para mim, irmão, por favor. Só para mim fazer uma pesquisa aqui. Uma chave aqui que tem. Deixa eu só fazer uma pesquisa. Apocalipse 14. Quer ver? Deixa eu só achar o Google aqui, né? Então, mas Deixa eu ver aqui. Tá sem. Ah, tá. tá aberto, né? Tem internet, não tem que ligar o. É, agora vai ter. Ó, Apocalipse 20, verso 4. Obrigado. Apocalipse 20, verso 4. Quem pode ler? É o que o irmão Juversi falou. E nós falávamos aula atrás. Os salvos da grande tribulação não vai ser pessoas que morreram devido à epidemia, devido a doenças, devido a tomar água envenenada. Não. Olha, Apocalipse 20, verso 4. Quem pode ler para nós? Vou ler aqui então. E vi tronos, e assentados sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E olha só, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, como foi a morte de salvação? Degolados, martírio, que é o que nós falávamos semana passada, a cadeira de pirâmide, o esfolamento vivo, onde você tira toda a pele da pessoa, com a pessoa ainda viva. Não, uma faca, um fio tão fino que você consegue descamar a pessoa todinha sem ela entrar em óbito. Era um processo de esfolamento que existia. Vai tirando o couro vivo. Então, esse anjo agora, ele vem anunciando um ai não sobre mais a natureza, como aconteceu nas 4 primeiras trombetas. Agora o ai é sobre o homem que está sobre a terra. Por isso que sim, se atribui, se entende que a palavra anjo aqui no grego, abutre. Um bicho, uma ave, né? Necrófago, que se alimenta de morte, de coisas mortas. E é isso que está para vir sobre a humanidade nas 3 últimas trombetas, mas ainda falta 7 taças. Mas se for assim, pastor, se for assim, não é assim, né? Na grande tribulação vai salvar muita gente. Vai. Sim, porque multidões vêm no milênio. Vai ser rigoroso, claro que o anticristo vai pressionar os 3 anos e meio. Mas uma pessoa desviada que ouviu a palavra, profetizou, cantou, falou em língua, tomou Santa Ceia, se deparou com uma situação, saber que os seus amigos da igreja subiu. Então, aí só entra um detalhe.
que faz toda a diferença. Ah, eu conheço a palavra, fiquei. Não, eu não vou ceder de jeito nenhum, não vou ceder de jeito nenhum, não vou ceder, vou fugir do anticristo, vou me esconder. Aí eu fui, tomei água e morri. Eu não fui degolado. Eu não fui martírio. Sem salvação. Não foi salvo. Não foi salvo. Então a salvação aqui será pelo testemunho do amor à palavra de Deus. Então você vai ser colocado em julgamento. Você terá que passar por um julgamento. Você vai saber qual é a sua condenação se você não aceitar a marca. E aí, por amor a Deus, você vai entregar a sua própria vida. E não pode falar o nome de Deus. Você vai morrer, tá? Você não. A pessoa vai morrer sem o para do Espírito Santo, que ele não estava na terra. Sim. E sendo julgado com rigor de terror. Hoje nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda nessa caminhada. A palavra Espírito Santo é paracleto, posto ao lado, ajudador, consolador. Então hoje nós temos ele. Então, a caminhada não é fácil, mas olhando para cá, a caminhada é fácil. Olhando para cá, a caminhada é fácil. Ainda que nós temos o Espírito Santo. Às vezes muitos falam, não aguento mais, vou sair da igreja porque eu não aguento mais. Olha aqui, vou tirar o Espírito Santo, vai custar a vida da pessoa ali para poder ir para o céu, aí a pessoa eu quero muito. Então, para nós aqui, quem suportou a taça da ira foi Jesus na cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quem suportou foi Jesus. Então, não é a caminhada aqui, não é difícil. Olhando para o cenário escatológico. Agora, se o homem não aceita Jesus, então agora quem vai sofrer a ira que um dia Jesus sofreu será o próprio homem, por não querer a salvação. É por isso que eu falo, pastor? Por isso tem que fazer de tudo para ir na primeira. Tem tudo para ir agora, né?